Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Preceptum. Olá, pessoal. Olá, professor. Hoje, após o dia de São Tomás, que foi celebrado ontem, dia 28 de janeiro, nós temos a honra de receber no nosso primeiro podcast o professor Carlos Nogués, esse grande tomista, para falar um pouquinho mais sobre a sua vida e também um pouco sobre as 5 provas da essência de Deus de São Tomás. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nada, a gratidão é minha, estou à sua disposição. Sim, pessoal, bom, nós estamos honrados de receber o professor, com certeza é a maior autoridade de tomismo do Brasil, quiçá no mundo. Professor, muito obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite, tá? Por mais que seja difícil, professor, caso alguém não conheça, poderia, por favor, se apresentar? Pois não. Antes de mais nada, não sou a maior autoridade mesmo em tomismo. Há um padre Álvaro Calderón, argentino, que eu considero superior a mim. Tá? É meu mestre. Os dois são gigantes. Embora ele nem sequer saiba que é meu mestre, ele é meu mestre. E realmente é o maior dos tomistas, não só atualmente, mas para mim desde sempre. É difícil, as pessoas ficam meio incrédulas quando você diz o padre Álvaro é o maior tomista de todos os tempos. Né? As pessoas ficam assim, mas é meu contemporâneo, não pode ser o maior, mas o é. É, de fato, o maior de todos os tempos. Tá? E eu tenho por mestre. Claro, é absolutamente impossível alguém concordar em tudo com o outro. Né? Então, tenho algumas pequenas divergências, mas ele é o maior dos tomistas. Porém, eu sou um tomista, tá? Tenho vários livros escritos. Esse ano eu creio que chegaremos a 13 livros. Né? Agora vai sair de imediato, quer dizer, em março, um livro de lógica chamado Do Verbo Mental ao Verbo Escrito. Depois, um livro chamado Controvérsias Metafísicas. E, se Deus me ajudar e eu tiver saúde e vida, eu termino ainda este ano, lá pelo final do ano, o Comentário ao Apocalipse, que é um livro que eu sou muito rápido na escrita. Este é o único livro que estou escrevendo há 10 anos. Vou, volto, paro, retomo, porque realmente a dificuldade é muito grande. Além disso, sou professor, tenho uma plataforma de cursos, de estudos tomistas, né? Com multidão de cursos, né? Alguns 3 de assinatura, a Escola Tomista, que dura 5 anos, uma História Tomista da Filosofia, que ainda está em curso, ou seja, em curso de gravação, dura cerca de 3 anos, e o mais recente, mais ambicioso, está no início das gravações ainda, que é o Comentário à Suma Teológica, artigo a artigo. Além disso, na plataforma, há também multidão de cursos menores, desde gramática até metafísica, alguns deles, bastantes deles, grátis, gratuitos. Né? Então é isto. Sou carioca, ninguém é perfeito, tenho 72 anos, né? E vamos ver até quando Deus me permite continuar trabalhando nesse ritmo intenso em que eu trabalho até hoje. Né? Então é isso. Né? Ainda espero escrever esses livros, terminar esses 3 livros esse ano, e vamos ver o que o futuro me reserva. Legal. Creio que a Escola Tomista seja um dos seus cursos com mais alunos, né, professor? Ou eu estou enganado? Não, é o que tem mais alunos, né? Já passaram por ele aí uns 1.500, 2.000 alunos. Tá? Uau! Junto com o Comentário à Suma, o mais ambicioso, é um curso de 5 anos, que vai desde a lógica, né, até a teologia sagrada, passando por toda a ordem das disciplinas. Né? E está aí há 10 anos já, salvo engano,
E creio que esses cursos continuarão com sua vida mesmo após minha morte, né? Por quê? Porque, embora eu já não esteja aí, eles têm vida própria, né? São cursos com começo, meio e fim, né? Não são cursos diletantes, eu não sou um diletante, eu não saio falando do que eu quero, eu dou um programa e esse programa ele é estritamente obedecido, né? Eu tinha programado para a escola tomista 250 aulas. Foram 267, salvo engano, ou seja, cumpri a coisa com muita precisão, né? Eu curso uma história tomista da filosofia, eu previ 2 anos e meio, creio que será em 3 anos. Ou seja, com uma proximidade do previsto bastante grande. Então, esses cursos, assim como meus livros, sobreviverão a mim, né? E isto é o que nos cabe a todos, meros mortais, né? Mas eu hoje, confesso, me estou muito envolvido na gravação das aulas, em especial do curso da Suma Teológica. Comentar a Suma Teológica artigo a artigo é um esforço, né? E estou muito envolvido nos livros que estou lançando. Eu estive um período doente, um período de 4 anos, entre casa e hospital, hospital e casa. Hoje estou graças a Deus, estou com a saúde não perfeita, mas estável, o que me permite voltar ao antigo ritmo de trabalho, né? Então é isso. Eu creio que assim me apresentei já. Professor, sobre o curso da Escola Tomista, nós dois somos alunos e eu só queria deixar aqui também nesse podcast a recomendação para todas as pessoas que buscam se educar na questão clássica, né, filosófica, como nós enfrentamos uma defasagem muito grande da educação. A Escola Tomista foi muito boa, tanto para mim quanto para o João, para nós adentrarmos mesmo nesse grande diálogo da filosofia, né? Entendemos os termos básicos, o que é ente, o que é essência, o que é substância, coisas que nos foram tiradas, em certo sentido, pela educação iluminista, né? Então é um grande trabalho que o senhor vem fazendo. Todos que se interessarem por esse curso, eu acho que é uma ótima coisa, né, João? Um ótimo empreendimento. Com certeza. Assina embaixo. Muito obrigado. Professor, antes de nós iniciarmos propriamente sobre as 5 vias de São Tomás, nós gostaríamos de saber como foi o seu processo de conversão ao catolicismo. Se o senhor foi criado em berço católico, se converteu depois de adulto, como foi esse processo? Meu passado não é bonito, tá certo? Não é nada belo, nada edificante. Eu nasci numa família nominalmente católica, porque fui batizado, fui crismado, recebi a primeira comunhão, estudei só em colégios católicos, mas não praticavam em verdade outra religião. Aos 17 anos, mais ou menos, apostatei, tornei-me agnóstico, logo depois ateu, tá? E voltei ao agnosticismo por volta dos 38 anos, por aí, e aos 48, salvo engano, é que retornei à fé, né? Ajudou-me muito nisto, não? Vejam, a fé não é algo humano, né? É algo que nos é dado gratuitamente por Deus, sem levar em conta nossos méritos, é uma gratuidade. E se alguém se converte, como eu me converti, isso não será senão graças ao Espírito Santo e às suas graças. Mas ajudou-me muito, né, a como que adubar o terreno, o estudo de filosofia. Comecei por Platão, passei a Aristóteles e acabei em Santo Tomás. E Santo Tomás, de fato, ordena muito a mente, né? Aquela desordem original em minha mente, que me levou ao agnosticismo e depois ao ateísmo, isto é uma desordem, né? Foi suplantada pela ordem que me deu o estudo de Santo Tomás. Eu, de início,
durante os 10 primeiros anos, né? Eu sempre estudei muito, tá? Embora estudasse coisas para o mal, né? Coisas ruins. Mas sempre fui muito estudioso, muito. E mergulhei de cabeça no tomismo, de modo autodidático, né? Mas o autodidatismo é uma miragem, e uma miragem perniciosa. Então, eu, durante 8 anos, não sei exatamente quantos anos, eu, vaidoso, como todos somos, né, acreditei que eu mesmo me poderia formar no tomismo autodidaticamente. Na verdade, meu tomismo era perfeitamente caótico, tá? Perfeitamente caótico. Eu só me fui dar conta disto quando caiu em minhas mãos a tarefa de traduzir. Eu sou tradutor, são 40 anos de tradução, 250 livros traduzidos. Quando caiu em minhas mãos a tradução de um livro do padre Álvaro Calderón. E aí eu me dei conta, não, meu tomismo é caótico, tá? Eu tenho de seguir a alguém, eu tenho de ter um mestre. E consegui todas as obras do padre Calderón, incluindo as obras não publicadas, né? Tive a graça de receber os PDFs de obras não publicadas, eu não os divulgo, tá? Recebi por uma graça, e durante 5 anos não fiz senão. Eu já tinha lido a Suma Teológica, conhecia a obra de Santo Tomás bastante bem, mas caoticamente. Então, eu passei 5 anos estudando a obra do padre Calderón, né? Foram 5 anos. Nessa época, eu mesmo me dizia, eu sou um papagaio, eu repito o que ele me diz, né? E creio que assim deva portar-se um estudante, um pupilo, um aluno, um discípulo, né? Então, durante 5 anos, assim eu fiz. Ao cabo de 5 anos, então eu me senti em condições de dar meus voos próprios, né? Então, comecei a lançar livros, né? E foram lançados até hoje 9 ou 10 livros. Eu já não sei exatamente, né? Alguns mais ambiciosos, como, por exemplo, Da Arte do Belo, né? Que é um livro de alta ambição, mas também tenho livros teológicos, filosóficos, teológicos, de todos os tipos, e gramaticais, tem 2 gramáticas. A gramática, a língua, foi meu ofício de toda a vida, né? Como tradutor, eu tive de estudar muito gramática, né? Então, depois de 5 anos, eu comecei a dar meus voos próprios e estou voando até hoje. Mas eu tive esse momento de inflexão, né? De reflexão, de retorno, de baixar a bola, para falar de modo popular, baixar minha própria bola e ver que meu tomismo era caótico. Por isso é que tudo quanto escrevi na década de 2000 a 2010, eu o renego, simplesmente o renego. Saibam todos que tudo quanto se possa ler meu de antes de 2010, mais ou menos, está renegado, não o assumo. A partir de então, ou seja, depois que eu comecei a dar meus voos próprios, em seguida, aos 5 anos de discipulado, né, de estudo tenaz, detido, humilde, da obra deste grande tomista, que é o padre Calderón, então, senti-me em condições verdadeiramente autorais. Agora sim, tudo que eu escrevi de 2015 para cá, eu assumo como meu perfeitamente. Tá? Claro, com o passar dos anos, nós vamos mudando opiniões, mas quando eu mudo em algum ponto, e como é devido, eu esclareço em algum livro. Olha, aquilo que eu disse no livro tal já não é assim na minha concepção, mas, de modo geral, todos, tudo quanto publiquei e escrevi a partir de 2015, sim, assumo como meu, tá? De minha autoria. Então é isto, né? Esta é a minha vida. Eu só encontrei a paz na ordem
com o estudo de Santo Tomás, e, em particular, quando me dei conta do caótico que era meu tomismo e me submeti a alguém superior a mim para ser seu discípulo, tá? Mesmo que ele não saiba disso, mesmo que o mestre não o saiba. Mas agora, e a partir de então, ao cabo de 5 anos de estudo muito detidos, né, realmente é que posso dizer que trilhei um caminho autoral, se é que se pode dizer assim. E é interessante porque, como você nos conta, né, professor, você deu esse gesto de humildade, de se tornar pupilo, né, do Padre Caldeirão, e isso é legal porque São Tomás diz muito sobre a virtude da humildade nos levar para a sabedoria, né? Isso é bem interessante. Sim, é de Santo Tomás a frase que ele repete, né? Não sei se a autoria dele, creio que não, mas ele sempre repete que só podemos progredir se subimos em ombros de gigantes, tá? Porque só nos ombros dos gigantes é que podemos ver longe, né? Podemos ter uma visão larga, né? Isto é um ensinamento de Santo Tomás maravilhoso, né? Ele, quem conhece, Santo Tomás sabe que, embora seja ele a mente mais brilhante de todos os tempos, não há nenhuma igual a dele, ele, no entanto, assimilou humildemente tudo quanto lhe haviam ensinado, todos, desde filósofos até teólogos, ainda que tampouco deixasse de divergir, de discrepar, de criticar quando julgasse necessário. É o caso com respeito a seus próprios mestres. Quais são seus mestres principais? Aristóteles, sem dúvida alguma, Santo Agostinho, sem dúvida alguma, né? São João Damasceno, né? Dionísio Areopagita, né? Boécio, né? Avicena, o muçulmano, todos passaram e tiveram sua influência sobre Platão, sem dúvida alguma, mas ele nunca deixou de criticá-los quando julgava necessário. Então, humildade diante desses gigantes, em cujos ombros ele mesmo subiu, e mais independência intelectual suficiente para discrepar quando visse que seus mesmos mestres ofendiam de algum modo a verdade. A verdade era aquilo que ele tinha por ponto de mira, né? Ele sempre estava preocupado com a verdade. Mas com uma humildade constante, né? Ele, que, no entanto, teria razões para não ser humilde, porque, de fato, foi a maior mente que já apareceu na face da Terra. Uma mente quase angélica, né? Vejam, atenção, quem me conhece bem sabe que eu não sou um idólatra. Ou seja, o que quero dizer com isto? Eu não sou dos tomistas que dizem que Santo Tomás nunca errou, que nada em Santo Tomás deva ser reformado ou substituído. Isso não é verdade. No campo das ciências naturais menores, ele tem de ser substituído, sem dúvida alguma, com algumas implicações na teologia, como a questão da Imaculada Conceição, etc. Então, eu não sou um tomista dogmatizante. Tudo quanto disse Tomás é dogma de fé. Não é. Não é. Inerrante só o escritor sagrado, o hagiógrafo, né? E infalível só o Papa, e ainda assim em certas condições. Mesmo Santo Tomás, que é o maior de todos, foi sujeito a erro, e ele seria o primeiro a afirmá-lo, né? Tanto que, na hora da morte, ele fez aquela declaração que era muito comum entre os doutores de então, entre os teólogos, de que punha subjúdice da igreja tudo quanto havia dito,
e que se eu havia dito algo contra a verdade, que não for intencional, etc., e que mudava de opinião, era uma espécie de ato de fé último feito na hora da morte, e ele o fez. Então, embora não seja assim, obviamente, ele é a maior das mentes. E, contra o que querem alguns levianamente, é óbvio, é evidente que durante quase 7 séculos os papas recomendaram como principal doutor da Igreja a Santo Tomás. Ora, aquilo que é recomendado durante 7 séculos acaba por ser infalível. Logo, ele é o doutor da Igreja, o doutor comum da Igreja, pela palavra infalível, né, tecnicamente, por magistério ordinário infalível da Igreja. Então, é isto, é o maior. Devemos ter uma humildade suma diante dele. Quando é necessário discrepar dele, devemos fazê-lo com o maior dos cuidados, com a maior das reverências, né? Porque nossa mente é inferior à dele. Então, tê-lo como norte é fundamental. É ele ter a nossa mente formada, informada pelo tomismo, é alcançar a paz na ordem, tá? Sem dúvida alguma. Pacifica a alma. Não uma pacificação perfeita e final. Por quê? Porque a pacificação última de nossa mente só se dará quando nos salvarmos e passarmos a ter, na vida eterna, a visão beatífica da essência de Deus. Só aí descansará, repousará nosso intelecto, né? Até lá, não o fará. Mas, dentro das possibilidades terrestres, terrenas, nós que somos viadores, estamos em caminho ainda, né? O tomismo nos apazigua muito a mente pela ordem que ele mesmo instala em nossa mente. Professor, se me permite voltar um pouco no assunto, o senhor contou um pouco sobre a sua vida e o senhor teve alguma experiência acadêmica, né? O senhor é formado em arqueologia, letras e filosofia, correto? A minha história acadêmica é muito complicada, tá? Eu me formei em arqueologia no ano mesmo em que o então ministro Jarbas Passarinho, salvo engano, era o governo Médici, do general Garrastazu Médici, salvo engano, ou era Gás, eu já não lembro. O então ministro da Educação, Jarbas Passarinho, anulou, junto com um monte de medidas nefastas, como o fim do ensino do francês e do latim e da filosofia no 2º grau, né? Ele acabou também com o curso e o diploma e a profissão de arqueólogo, tá certo? Então, minha formação não valeu nada. Fiquei nisso até que, já velho, já com 50 anos, né, eu fui chamado pela Universidade Gama Filho a dar aula na pós-graduação de Língua e Tradução, né? E ali mesmo, né, me outorgaram o notório saber, tá? Para que eu pudesse dar aula na pós-graduação. E durante 10 anos dei aula de pós-graduação de língua, tradução, gramática, de Porto Alegre a Brasília, em vários estados do Brasil. Foi um período de ensino muito intenso que me ajuda hoje muito, né? Eu ganhei cancha no magistério, na maneira de ensinar, que hoje me permite ter estes cursos online, né? Ou seja, eram aulas de 10 horas para a mesma turma, né? Dar aula de 10 horas para uma mesma turma, eram 100 presenciais
e 500 em casa, EAD, à distância, e isso exige o desenvolvimento de uma técnica retórica bastante acentuada, né? Sem essa retórica, você não consegue manter a atenção de 600 pessoas, né, durante 10 horas. Né? Hoje em dia, o aluno mal consegue 1h30 de aula. Então, ou seja, desenvolvi... Enquanto antes disso eu desenvolvi grandemente a escrita, por quê? Porque passei, como eu disse, 40 anos traduzindo de 4 idiomas, latim, francês, espanhol, algo do inglês, e tive de desenvolver-me na escrita, na gramática, né? Agora dando aulas tão intensas, eu desenvolvi a parte oral, a parte da eloquência, né? Você tem que ser um pouquinho showman para conseguir manter a atenção de um auditório, de um público, de uma assistência de 600 alunos, dos mais variados graus de cultura e de interesse durante 10 horas. Isso eram aulas sábados e domingos. Né? Aos domingos era de 9 horas, aos sábados de 10 horas. E isso me ajudou muito, obviamente. Então, do ponto de vista técnico, o que me ajudou, assim, o ponto de vista propedêutico, né, de preparação básica para o ensino do tomismo, as duas coisas que me ensinaram muito foram o ofício da tradução e esses 10 anos de aulas intensas numa pós-graduação. Professor, e o senhor, com essa experiência acadêmica, eu gostaria de perguntar se o senhor reparou, percebeu acerca do comportamento dos alunos, justamente sobre essa carência da razão, da lógica, que é tão pertinente no estudo de São Tomás. Se o senhor percebeu, né, ao decorrer desse tempo, se os alunos eles tinham essa necessidade de uma doutrina mais sólida, se eles estranhavam um pouco também dessa educação moderna que parece que não tem substância, se alguns se interessavam pelo tomismo, dado que o senhor acredito que já teria um pouco dessa experiência, né, nesses momentos. Como o senhor classificaria a educação moderna acadêmica nesse período? Há espaço ainda para o tomismo? Olha só, já na minha época, o ensino era demasiado decadente. Tá? Já não se ensinava lógica, que é o fundamento, gramática e lógica são básicos. Tá? Sem isso, você não vai muito à frente. Já não se ensinava lógica e a gramática já não era tão bem dada. Mas, ainda assim, aprendíamos latim, aprendíamos francês. Né? Eu estudei latim e francês durante 8 ou 9 anos. Né? Ou seja, eu já saio do antigo ginásio, que corresponderia ao 2º grau, ou algo assim, eu não sei como se chama hoje, eu já saio com minha profissão. Né? Ou seja, fui tradutor exatamente pelas línguas que aprendi no ginásio. Tá certo? Já era deficiente, sem dúvida alguma. Com a reforma já citada de Jarbas Passarinho, a educação transformou-se num nada. Tá? A minha educação já era resultante da revolução operada, por exemplo, por aquele tcheco, Comenius. Né? Era um protestante que teve grande influência no ensino. Né? Já não se tratava da ratio studiorum dos jesuítas, né? Mas a reforma de Jarbas Passarinho afundou a coisa a um ponto inigualável. Né? Eu, garoto, aprendi gramática estudando sintaxe nos Lusíadas de Camões. Aprendi latim lendo Júlio César, Cícero. Né? As provas de latim eram não só escritas, mas orais. Nós tremíamos como vara verde na hora da prova oral de latim. Né? Mas, enfim, ainda respirávamos certo odor, certo incenso de cultura. Né?
Jarbas Passarinho era uma época do desenvolvimento econômico que o regime militar deu ao país, orientou a educação toda em ordem a este desenvolvimento. A educação passou a ser um aprendizado do inglês técnico comercial, tão somente, já não é o inglês de Shakespeare, é o inglês técnico comercial. A gramática passou a ser estudada tão somente como um conjunto de macetes que permite ao estudante passar no vestibular, né? E as ciências exatas passaram a dar-se, né, do ângulo técnico, tão somente, não do ângulo filosófico. Vocês que fazem a escola atomista sabem que a física, a biologia, a química são parte da filosofia, mas não é deste ângulo que o ensino administra, o ensino atual. A consequência é uma incultura geral, né? Uma incultura geral que se reproduz em casa, ou seja, as crianças hoje já não crescem no meio de música clássica, no meio de grandes poetas, no meio do belo, né? Cresce no meio do feio, da televisão, da internet, são coisas feias, né? E tem grande dificuldade quando chegam a uma pós-graduação, como era aquela em que eu ministrava, né? Porque o que eu dava era a tradução da literatura clássica, tá? E gramática, exatamente como um ministro gramática hoje em dia, como tomista, exatamente assim, né? Não era gramática voltada para passar em vestibular ou em concurso para a profissão pública, né? Não, era dado. Então, as pessoas tinham grande dificuldade. Eu notava essa dificuldade, há que ter paciência, mas assim que eu, por doença, tá? E não só por doença, mas porque também a universidade em que eu dava aula, Gama Filho, fechou, eu disse, bom, já estava doente também, então eu resolvi ministrar o tomismo. Eu já havia passado por aqueles 5 anos de aprendizado com o Padre Caldeirão e comecei a dar os cursos online. Qual é a finalidade? Eu tenho curso de gramática, eu tenho curso disso, eu tenho curso de tudo. A finalidade é propiciar a quem o queira esta formação que já nem na minha época se dava, uma formação superior. É óbvio que o aluno tem de esforçar-se também, né? O ideal é que os jovens, pouco a pouco, aprendam latim, né? Pouco a pouco, que quando cheguem a 40, 50 anos já consigam ler Santo Tomás em latim. Mas, então, o meu objetivo é propiciar esta formação de duplo ângulo, do ângulo de fornecer uma cultura mais sólida, e não só em termos filosóficos, também em termos artísticos. Daí minha obra da Arte do Belo, né? Quem quiser ver em meu canal do YouTube os vídeos que eu fiz sobre as artes do Belo, ou seja, eu forneço tudo no âmbito da cultura, mas não só isto, né? Porque importa mais que a cultura, importa o fim último do homem. E o fim último do homem é Deus mesmo e nossa própria salvação. E a nossa salvação implica ter a posse intelectual de Deus por toda a vida eterna. Então, destes 2 ângulos é que ministro os meus cursos. Atenção, em nenhum momento busco substituir-me ao sacerdócio. É aos sacerdotes que cabe a condução concreta, né, das pessoas, das almas, né, e não a um leigo como eu. Eu apenas, dada a própria carência geral, mesmo entre os sacerdotes, de conhecimento teológico e filosófico, isto é real, né, eu dou minha parte de contribuição, sem, contudo, repito,
dar o passo demasiado para um papel que não é meu, e sim do sacerdócio. Mas é isto, ou seja, esses meus cursos têm essa dupla finalidade, né? É claro que eu vivo deles também, é óbvio, né? Eu tenho de viver de algo, não Nada sou mais rico. justo. Mas vocês sabem que o preço é bastante baixo, né? Bastante acessível, e é aquilo que eu lhes disse. São cursos com começo, meio e fim que me sobreviverão, né? Depois da minha morte, aí estarão eles serão gerenciados devidamente e permanecerão. E creio que é uma contribuição geral, tá? Para tirar, pelo menos, algumas pessoas desse pântano de incultura, de grosseria, de feiura em que mergulhou nosso mundo. Professor, e aproveitando agora, acho que nós já podemos começar a introduzir as 5 provas da existência de Deus, mas antes eu só gostaria de saber a opinião do senhor de por que cresce tanto atualmente o número de descrentes, e se você acha que o tomismo é um antídoto contra esse neoateísmo. Olha, é e não é. É em si, tá certo? Como eu disse, eu mesmo, não é que eu tenha deixado o ateísmo por causa do tomismo, mas que o tomismo contribuiu grandemente para isto, sobretudo para fixar a fé, sem dúvida alguma. Como dizia um filósofo francês católico, francês não, belga, Marcel Descartes, a fé é infundida no vaso, no recipiente que é a nossa razão, o nosso intelecto. Se nossa razão, que é um vaso, um recipiente, se ele está fendido, rachado por más doutrinas, a fé tenderá a escorrer por essas fendas, por essas rachaduras. Por isso é que é necessário ter uma boa doutrina, sobretudo no mundo atual, para que a fé não se perca. Hoje, sobretudo, quando a fé é atacada de todos os lados, né? Na escola, na televisão, no livro, no cinema, em todas as partes, quando a fé é atacada, é necessário solidificar este vaso em que a fé é infundida. Isto por um lado. Por outro lado, não creio, apenas não creio, mas eu não sou profeta, não tenho bola de cristal, não tenho nada, creio que a marcha do mundo é irreversível. Tá? Eu não creio na recristianização do mundo, pelo menos até o famoso anticristo, pelo menos. Tá? Então, creio que seja irreversível. A revolução ela é camaleônica, né? Ela começa sendo a Revolução Liberal, passa a Revolução Comunista, hoje é a Revolução Woke, né? A revolução que eu chamo sado-libertina. As várias faces da revolução venceram, e isso é irreversível. Mas o surpreendente, meus amigos, é que no Brasil, e só no Brasil, atenção, só no Brasil, no mundo inteiro, há, ainda que muito minoritário, um número grande de jovens que está buscando a igreja, que está buscando um catolicismo tradicional e que está buscando Santo Tomás. Né? Esses meus cursos não teriam sobrevivido em outro país, tenho certeza. Absolutamente não. Eu acabei de dar uma entrevista para uma revista inglesa, cujo nome agora me escapa, e eu disse, eu fico aqui a especular, né? A conjecturar. O que será isso? Será aquele sonho de João Bosco, de São João Bosco, né? que o Brasil teria isso ou aquilo? Ou será aquilo que disse Nossa Senhora em Fátima, né? Que Portugal não perderia a fé? Porque, com efeito, parece que Portugal já perdeu a fé em grande parte, mas o Brasil, como quer que seja, é parte de Portugal.
Então, sem acreditar numa reversão da marcha do mundo, o fato é que o Brasil tem esta particularidade surpreendente. A juventude hoje está firmemente tendente ao tomismo. Não a juventude como um todo, entenda-se bem, uma parcela da juventude, mas que é significativa se compara com o resto do mundo. Então, eu não afirmo nada, apenas conjecturo, né? Não tenho certeza, nós não podemos saber com certeza nada com respeito ao futuro. Vocês vão aprender isso na escola tomista. Os futuros contingentes, né, são da alçada de Deus, tão somente Deus pode conhecer os futuros contingentes. Nós não podemos conhecê-los, a não ser que Deus nos dê a luz da profecia, ele nunca me deu tal luz. O fato é que aqui no Brasil há algo surpreendente. Minha esposa é estrangeira e ela viveu na Europa há muito tempo, e ela sempre disse que nunca viu nada como o Brasil, né? E, de fato, assim é. Por exemplo, o Padre Caldeirão, ele é muito mais conhecido no Brasil que em qualquer outra parte do mundo, incluindo seu país natal, que é a Argentina. Nossa. Então este é um fato, tá certo? É um fato. O que é que isto significa? Não sei, não podemos senão conjecturar, especular, né? E nada mais que isso. Mas o fato é este, ou seja, meus cursos não teriam subsistido em outro lugar do mundo. Professor, bom, eu assino embaixo o que o senhor disse, e eu acho que o Felipe vai concordar comigo. Hoje em dia a gente vê cada vez mais jovens como nós, tanto eu quanto ele. Eu tenho 23 anos e ele possui 22 anos, e nós vimos realmente jovens acordando para a tradição católica, para a missa tradicional e, por fim, para o tomismo. Realmente é um renascimento, né, católico no Brasil. No Brasil. Pode crer que é no Brasil. Isso não existe em nenhuma outra parte nesta dimensão, entendeu? Às vezes até existe. Por exemplo, o catolicismo tradicional tem certo peso nos Estados Unidos, na França, mas isso desligado do tomismo. O tomismo não entra, entende? Este acréscimo de tomismo, o que é muito salutar, é uma coisa da juventude brasileira, de uma parcela da juventude brasileira, claro. Tá? Eu sempre disse o seguinte: por que, na minha época, tantos jovens aderiam ao marxismo? É que o marxismo, com todos os seus defeitos, e o sabemos perfeitamente, ele dá uma visão de mundo com certa coerência, tá? E dá uma perspectiva materialista, óbvio, cujo horizonte é a tumba debaixo da terra e ser comida de vermes. Mas o fato é que dá um projeto. Então, os jovens que são sedentos disso, são sedentos de uma finalidade, são sedentos de saber, de entender o mundo, aderiam ao marxismo porque ele lhes dava isso. O marxismo é hoje algo caduco, tá certo? E no Brasil, apenas no Brasil, o tomismo vem cumprindo esta função. Quando eu comecei a divulgar o tomismo, não sozinho, era eu, Sidney Silveira e outros. Quando nós começamos, era ínfimo o interesse aqui no Brasil. Ínfimo. Asseguro-lhes que era ínfimo. Hoje em dia, surpreendentemente, a coisa cresceu a um ponto que vai muito além de nosso próprio alcance, de meu próprio alcance, vai muito além. Cresceu de uma maneira que, claro, não se deve a nós, mas o fato é que, desde nosso começo até hoje, houve um crescimento inesperado, né? De difícil explicação, mas pode-se explicar parcialmente, ao menos por isso, a decadência do marxismo, né? A maioria dos esquerdistas se torna o que eu chamo marcusianos, né?
e sua agenda global, sua agenda woke, né? E isto não dá, embora desperte os instintos mais baixos dos homens, não dá aquela visão que Marx dava, né? Que era uma visão mais intelectual da coisa. Então, muitos jovens vêm migrando para o tomismo. É a coisa que eu senti em mim mesmo, né? O tomismo como um ímã, como algo que nos atrai, porque dá isto que eu chamo verdadeiramente a tranquilidade na ordem, né? Ordena a nossa mente, muito mais que o marxismo ou qualquer coisa. Então, daí, essa é uma das explicações, mas, claro, não explica tudo. Se a tal guinada dos jovens, no sentido em que vocês dizem, isso se deve, sobretudo, ao Espírito Santo e não a homens, né? Agora, por quê? Como? Qual o alcance? Qual o limite disso? Nada disso se pode prever. Eu apenas conjecturo que a marcha do mundo para o anticristo é irreversível, coisa que eu explicarei no comentário ao Apocalipse, o livro que eu estou escrevendo há 10 anos, como disse, acho, mas apenas acho. É apenas uma opinião provável, não tenho certeza, não tem nada. Parece que não reverte, né? Outra coisa, depois do anticristo, aí é outra discussão, né? Que eu também travo no livro, mas não vou antecipar aqui, que não é o nosso assunto. Então é isto, mas como quer que seja, não deixa de ser agradável, prazeroso, eu, com 72 anos, viver num país em que tantos jovens mostram interesse pelo tomismo, né? Claro, pela fé, pela tradição e tal, mas pelo tomismo também, né? Porque é meu ofício, né? Então, para mim é muito prazeroso. Quando eu morrer, eu não vou ter, se eu tiver um tempo de raciocinar antes da morte, eu não vou ter aquela sensação, puxa, né? Vou morrer e o que eu fiz não serve de nada. Não, eu vou ter a sensação de que a coisa continuará, tá certo? E provavelmente com jovens que já terão atingido a maioridade e que, Deus o queira, me terão ultrapassado também em qualidade, em profundidade em seu tomismo. Professor, se o senhor puder dar continuidade agora expondo as 5 vias, pode ficar à vontade, tá bom? Pois não. A primeira coisa que há que perguntar é se Deus é conhecível, é cognoscível. Nós podemos conhecer a Deus? Tá? Pois bem, antes de Santo Tomás, predominava no âmbito escolástico das universidades católicas a chamada prova ontológica de Santo Anselmo, né? Vejam, este nome que vocês hão de ter ouvido, prova ontológica, é um mau nome. É nome dado por Kant. Melhor seria chamá-la prova ideológica, não no sentido de ideologia moderna, mas de ideia. Dizia Santo Anselmo que Deus é evidente para nós, porque Deus é aquilo que não podemos conceber, de que não podemos conceber nada maior. Ora, aquilo que existe na nossa mente e na realidade é maior que aquilo que só existe em nossa mente. Logo, Deus existe na realidade também. Esta prova não é uma prova, não é uma demonstração. Santo Tomás o mostra, sem citar Santo Anselmo, ele demonstra que não é uma demonstração da existência de Deus. Diz ele ali na Suma que podemos pensar em Deus como aquilo que de maior existe, mas nem por isso ele necessariamente existe na realidade. E eu acrescento,
Hoje, no mundo que caminha para ser majoritariamente ateu, né, se Deus nos fosse evidente, não haveria tanto ateus. Né? Por exemplo, é-nos evidente que 2 mais 2 são 4, que eu sou eu, que você é você, que ele é ele. É evidente que as coisas existem, e são coisas que só se... É evidente que o todo é maior que a parte, e são coisas que só se podem negar da boca para fora. Tá? É absolutamente evidente que o quadrado tem 4 lados, que 2 mais 2 são 4, que eu existo, que existem coisas na realidade, que o todo é maior que a parte, o princípio de não contradição, tudo isso é evidente. Né? Contra os que negam o evidente, da boca para fora, Aristóteles tinha reduções ao absurdo espetaculares como esta. Alguns dizem que a filosofia não é necessária. Mas para dizer, para provar que a filosofia não é necessário filosofar. Logo, a filosofia é necessária. É assim que se reduz a bobagem de todos os que negam o evidente. Mas Deus não é assim. Deus não é evidente. Alguns argumentarão, no entanto, que todo homem deseja a felicidade. Deseja ser feliz ou beato. Beato no sentido de feliz. E isto é verdade. Ora, Deus é a nossa felicidade. Logo, Deus nos é evidente. Falsa a segunda parte do argumento. Assim como vemos um homem vir ao longe, em nossa direção, mas não sabemos que é Pedro, assim também Deus é a nossa felicidade, mas não sabemos que é Ele nossa felicidade. Nós o vemos nas brumas com que vemos Pedro vir ao longe. Sabemos que vem um homem, que seja Pedro, não sabemos. Sabemos que queremos a felicidade, que Deus seja a felicidade, não sabemos. Logo, Deus não é evidente. Então, é preciso provar, demonstrar que Deus existe. Há duas maneiras de demonstrar algo. Ou pela causa, ou pelos efeitos. Né? Eu faço aqui agora uma demonstração pela causa. Todo animal é mortal. Todo cisne é animal. Logo, todo cisne é mortal. Tudo que é material é corruptível. Ora, o animal é material. Logo, todo animal é corruptível. Vejam que eu usei de causas, tá? Para demonstrar o que eu queria demonstrar. Mas Deus, nós não o conhecemos. Nós não conhecemos a Deus por essência. Nós conhecemos o animal por essência, nós conhecemos o cisne por essência, mas não conhecemos a Deus por essência. Então, como demonstrar a Deus de forma segura? Não pela causa, mas pelo efeito. E qual é o efeito de Deus? A criação. Como dizia São Paulo, pelas perfeições visíveis criadas, descobriram-se-nos as perfeições invisíveis de Deus. Pois bem, isso é que é provar a existência de algo por seu efeito. Tá? A demonstração pela causa chama-se demonstração propter quid. E a demonstração pelo efeito chama-se demonstração quia. A demonstração pela causa é a mais propriamente científica. A demonstração pelo efeito é menos propriamente científica, sem deixar, porém, de ser científica e de provar, de fato, de demonstrar, de fato, a existência da causa a partir de seu efeito. Então, é assim que demonstramos que Deus existe, por seu efeito. Então, Santo Tomás vai... Vocês interrompam-me se quiserem. Santo Tomás vai, então, dar 5 vias demonstrativas
da existência de Deus. Tá? Depois é que, por analogia, ele vai, pouco a pouco, descobrindo algumas qualidades ou cuididades de Deus. Né? São as perfeições divinas, ou que alguns chamam os atributos. Mas o primeiro passo é provar que ele existe. Tá certo? É o que se chama preâmbulo da fé. Estamos no preâmbulos da fé. Né? Para crer em Deus, temos de saber que ele existe. Claro, atenção, nem todos têm capacidade intelectual ou tempo para entender intelectualmente a existência de Deus. Então, neste caso, Deus, como o fim do homem é sua salvação, e sua salvação requer saber que Deus existe, para os que não conseguem alcançar intelectualmente, racionalmente, sua existência, ele dá sua existência como artigo de fé. Tá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tá? Mas aqui nós estamos nos preâmbulos da fé, ou seja, demonstrando racionalmente que Deus existe. E vejam, isto foi reconhecido pelo próprio magistério da Igreja. Né? O Concílio Vaticano I, ele mesmo, disse dogmaticamente, infalivelmente, que podemos demonstrar a existência de Deus pela só razão, de modo apenas racionalmente, como eu faria aqui agora, repetindo a Santo Tomás. Pois bem, ele dá 5 provas, 5 vias para demonstrar a existência de Deus. A primeira, que ele considera a mais evidente, é pelo movimento. E, com efeito, nós vemos na natureza que nada se move sem ser movido por outro. Nada se move sem ser movido por outro. E este que move aquele, por sua vez, também é movido. Sucede, porém, que se nós remontássemos ao infinito na série de causas motores ou moventes, nós não teríamos a própria série de causas motoras ou moventes. Por quê? Porque sem um primeiro motor, não haveria o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem haveria nada. Portanto, é necessário que haja um primeiro movente que não seja ele mesmo movido por nada. Ou seja, que seja um primeiro motor imóvel, sem o que a série de motores e movidos não poderia existir. E isto, que é o primeiro motor imóvel, é aquilo que chamamos Deus. Esta é a primeira via. A segunda via é muito semelhante. É a da causa eficiente. Tá? Aliás, a causa motora não deixa de ser certa causa eficiente. Mas tomemos a causa eficiente como os animais que se procriam, tá certo? Todos vemos que nada se gera sem ser gerado por outro. Nada. Absolutamente nada se gera sem ser gerado por outro. Este outro que o gera, por sua vez, é gerado por um outro. E assim vamos. Se, no entanto, remontarmos ao infinito, faremos impossível a própria série de causas eficientes generadoras. Portanto, é preciso parar, deter-se numa primeira causa que não é ela mesma gerada e que gere. E isto que é ingerado e é a primeira causa generadora é aquilo que chamamos Deus. Essa é a segunda prova. A terceira, que é, junto com a quarta, a mais perfeita, mas também é a mais difícil. É a seguinte: nós vemos na natureza, vejam que em todas as vias
Santo Tomás parte daquilo que vemos, daquilo que conhecemos por nossos sentidos. Partimos daquilo que nos é evidente, já que não conhecemos a causa, partimos do efeito. Pois bem, vemos na natureza que muitas coisas um dia não existiram, não foram, e um dia deixarão de existir, deixarão de ser. Tá? Ora, é necessário que haja algo que seja necessário, ou seja, que não deixe de ser um dia, senão você não explica isso. Como é que pode haver tão somente uma série de causas que um dia não foram e um dia deixarão de ser? Se só houvesse coisas assim, na verdade não haveria nada. É preciso algo necessário. Mas este algo necessário ou tem sua necessário no sentido de que não deixará de ser, não deixará de existir. Mas este algo necessário ou tem sua necessidade de si mesmo ou atende outro. Ora, se só houvesse, então, entes necessários cuja necessidade provém de outro, também remontaríamos ao infinito e anularíamos a possibilidade da série de causas necessárias. Portanto, é preciso parar num primeiro que não tenha sua necessidade de outro, que seja necessário por si, que sempre foi e sempre será. E este é o que chamamos Deus. Esta prova, esta via, apresenta um problema. Né? Santo Tomás, com Aristóteles, acreditava que os astros fossem incorruptíveis e que seu movimento fosse a causa, uma causa principal da geração dos entes inferiores. Ora, isso hoje já se sabe que não é assim. Então, portanto, há que reformular esta via, né? Coisa que eu faço num texto chamado Defesa da Terceira Via de Santo Tomás, que eu fiz contra um argumento de Olavo de Carvalho, não o cito no livro, mas é contra um argumento dele. Eu reformulo um pouco a prova ou a entendo de maneira diferente. Mas o fato é que esta foi a demonstração, a via que mais me pegou, né? Que quando eu consegui entendê-la, eu digo, nossa, é isso mesmo. Pois bem, esta é a terceira via, é a via do necessário e do possível, ou antes do possível e do necessário. A quarta via, dizem que é platônica. Também o é, mas também é aristotélica, né? É a via dos graus de entidade. É a seguinte: vemos que entre as coisas há graus de bondade, bondade não no sentido vulgar, bondade algo bom essencialmente, de bondade, de nobreza, de beleza, de entidade, porque esse mais ente que outro, na medida em que sua forma mais se destaca da matéria. Por exemplo, no caso do homem, a nossa forma, que é a nossa alma, né, é bastante... tem certa independência da matéria. Por isso é que ser homem é ser mais que ser cão. E ser cão é ser mais que ser grama. E ser grama é ser mais que ser pedra. Então, há graus de entidade, graus de beleza. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, né? Tome-se pato, marreco, ganso, cisne. Vejam, há uma ascensão de beleza nessa
nesse mesmo ramo aqui dos animais, né? Pois bem, assim como aqui eu vou dar uma adaptada também, tá? Para Santo Tomás, a analogia seria a seguinte: tudo quanto é quente em vários graus. Mas tudo quanto é quente em vários graus, o é por aquilo que é maximamente quente, que é o fogo. Tá? Isso tem de ser adaptado um pouco, segundo a física moderna, tá certo? Mas pense-se numa lareira dentro de casa. Os brasileiros que vivem no calor não sabem o que é isso, mas aqui eu vivo no frio, a lareira é uma coisa importante. Você acende a lareira, né? E o calor, né, a quentura, vai diminuindo à medida que o cômodo da casa está distante da lareira. Então, temos graus de quentura, tá? Até aquilo que dentro da casa é mais quente que a lareira. Então, vejam que os graus de quentura decorrem daquilo que é maximamente quente, não em geral, mas naquele lugar, tá? Dentro de casa, graças a uma lareira. Pois bem, assim também. Se há uma escala ascendente de bondade, se há uma escala ascendente de beleza, se há uma escala ascendente de entidade, é porque há o ente sumo, a bondade suma e a beleza suma. E isto que é sumo em todas as perfeições é o que chamamos Deus. Esta é a quarta via, é belíssima, é quase poética, né? De uma beleza tremenda. E temos a quinta e última via, que também requer certo reparo, né? Diz Santo Tomás: vemos na natureza que coisas, criaturas irracionais, destituídas de razão, agem sempre por certo fim, por certa finalidade. Ora, isto implica ordem ao fim. Mas nada que seja destituído de razão é capaz de dar-se ordem a alguma coisa. A ordem só pode dar a ordem a inteligência, o intelecto. Então, é preciso que haja um ente que ordene todas as coisas a seu fim, sendo estas coisas, com respeito a este ente, como certos instrumentos seus. E este ente, que é ordenador de todas as coisas ao fim, é o que chamamos Deus. A emenda é a seguinte: se considera, poderia dizer-se que cada coisa no universo é regida a seu fim, é ordenada a seu fim, por exemplo, por um anjo. Tá? Pois bem, o fato é que o universo tem ordem, senão ele implodiria. E exatamente porque tem ordem, ele tem de ter um regedor, um governador, que ordene tudo a esta ordem. Logo, as coisas não podem ser ordenadas a seus fins por múltiplas inteligências, senão que há de haver uma inteligência única e ordenadora do todo, porque senão o todo não teria ele mesmo ordem. E esta inteligência ordenadora de tudo ao todo é o que chamamos Deus. Estas são as 5 vias. A partir de aqui, vai Santo Tomás descobrir partes essenciais ou quiditativas de Deus. Nós nunca conheceremos a essência de Deus nesta vida, tá? Nunca. Teologicamente, disse que apenas 2 homens tiveram uma visão breve da essência de Deus, que foi Moisés no Monte Sinai e São Paulo ao ser elevado ao 3º céu. Mas não temos. São Paulo nem sabia expressar o que tinha visto, não conhecemos. Mas, por analogia com as criaturas,
ou seja, a partir do efeito de que Deus é causa, podemos conhecer esta ou aquela perfeição de Deus. E vai Santo Tomás, então, marchar na Suma Teológica, que é o maior de todos os livros de todos os tempos, vai marchar para alcançar metafisicamente aquilo que é o eixo, o gonzo, o centro em torno do qual gira toda a sua doutrina, a saber, a diferença real entre essência e ser ou ato de ser, não entre essência e existência. Isto não é o que diz Tomás, é entre essência e ser ou ato de ser. Mas isto já extrapola grandemente o assunto nesta nossa live. Quero apenas dizer que as 5 vias que demonstram, em demonstração quia, pelo efeito, a posteriori, a existência de Deus, são preâmbulo para a restante metafísica de Santo Tomás, com respeito a Deus e a toda a realidade, e preâmbulo para a sua teologia sagrada. Ele insere a metafísica na Suma Teológica, em sua teologia sagrada, como preâmbulos necessários a ela mesma. Então é isto. Espero ter sido claro, mas estou aberto a quaisquer perguntas. Claro. Inclusive, professor, o que o senhor falou, até o São Tomás teve um deslumbre, né, da essência de Deus, né, no final de sua vida. Dizem, pelo menos, eu gostaria até que o senhor comentasse sobre. Eu, particularmente, creio que sim, mas é uma crença, tá? Isso nunca foi afirmado por nenhum grande teólogo, nem pelos grandes tomistas. É apenas uma crença, tá? Mas não passa disso. Eu não o afirmo peremptoriamente, apenas parece. Parece que São Tomás. Mas, diferentemente do caso dele, quanto a Moisés, é unânime entre os teólogos. Mesmo os não tomistas concedem que ele, no Monte Sinai, teve um lampejo da essência de Deus, razão porque ele desceu com, na tradução da Vulgata, 2 chifres de luz. Né? Ele desceu como transfigurado, como Cristo no Tabor. Mas Santo Agostinho e Santo Tomás adicionam o caso de São Paulo, tá certo? Então, Perfeito. O que temos de certo é Moisés e de muito provável São Paulo. O resto é uma crença minha, tá? Não passa disso. Tá? Professor, as 5 vias de São Tomás naturalmente têm muito da física aristotélica, né? É a base delas para... Não. Aí é que tá. Quem leu a Suma contra os Gentios e depois lê a Suma Teológica, vê que ele enxugou de tal maneira as provas da existência de Deus que a cosmologia aristotélica ficou à parte. Apenas... Isso são os inimigos do tomismo quem o dizem. Tá? Apenas, como eu disse, na terceira via, talvez ele insinue a incorruptibilidade dos astros, talvez, não é certo, só ali. Na quarta, a questão do fogo, com uma simples adaptação, como a que eu fiz, com o exemplo da lareira, você altera, enquanto na Suma contra os Gentios, a primeira prova do movimento era muito vinculada, de fato, à cosmologia aristotélica. Na Suma, ele enxuga de tal maneira que a cosmologia aristotélica fica para escanteio. Daí a perenidade das 5 vias, tá certo? Exatamente porque ele não as vinculou a uma cosmologia. É como se ele tivesse o instinto de que aquilo poderia ser caduco. Então, isola, e realmente as vias são autônomas com relação a Aristóteles. Certo. E, professor, principalmente sobre a primeira via, eu até peguei aqui o texto do Stephen Hawking, né? Que ele diz que
Devido à existência de uma lei como a da gravidade, o universo pode e vai criar a si mesmo do nada. E nós vemos essa falta de um grande físico, em certo sentido, né? Uma pessoa inteligentíssima, mas nós vemos essa falta de lógica, às vezes até de humildade da pessoa fazer essa regressão infinita, né? O padre Caldeirão dizia que mais que doente do corpo, Stephen Hawking era doente da alma. Porque você acreditar que algo venha do nada por si mesmo é mais ou menos como o desenho animado Fantasia de Walt Disney, né? Disney. É um desenho animado, isso é impossível, né? Eu, às vezes, quando estou com raiva de mim, tenho vontade de me pegar pelo colarinho e jogar fora, mas não consigo. Não é possível, né? Isso é de uma estupidez tão flagrante, que deveria dar rubor, vergonha alheia aos que leem o que escreve Stephen Hawking, né? Eu digo, professor, se me permite, que isso requer mais credulidade, né, mais fé do que nós cristãos. Com uma diferença: a nossa fé não contradiz a razão. Neste caso, sim. Neste caso, é óbvio, é evidente que uma coisa que não... O nada... As pessoas costumam pensar que o nada é uma coisa, mas o nada não é nada. Você não consegue nem conceber. Então, como é que de algo que nem sequer é concebível pode surgir por si mesmo outra coisa? Isso é inconcebível. É preciso um emburrecimento universal para afirmar essas coisas. Na época de Santo Tomás já havia heresias terríveis, né? E havia heresia que dizia que Deus é a matéria-prima, tá? Mas nunca ninguém foi capaz de dizer uma absurdidade desta, que o universo veio do nada por si mesmo. Isto de desenho animado, eu acho que é mais desenho animado que o desenho animado de Walt Disney, aquela fantasia dele lá, tá? Então, e isto é passado ao mundo como grande ciência. Isso é uma grande estupidez. Não passa de estupidez. Agora, é óbvio que, quanto à cosmologia, há que corrigir Santo Tomás. Sim, obviamente. Então, por exemplo, em seu livro que eu traduzi, é um belíssimo livro, né? Questão Disputada sobre as Criaturas Espirituais, eu traduzi, foi publicado pela Realizações, que dizia eu, sim, ele ainda dizia que os astros se moviam por anjos. Anjos eram como motores externos acoplados aos astros. Isso caducou. Obviamente, hoje nós temos de seguir ao padre Caldeirão, que é engenheiro nuclear e cuja física é espetacular, né? Hoje, nós temos de aderir àquilo que ele mesmo chama teologia da gravitação, né? Que implica movimento inercial, gravitação, a noção de espaço como um meio elástico em que os corpos celestes surfam, né? Com o que nós temos certo retorno, porque Aristóteles, há que distinguir Aristóteles. Há o Aristóteles da física geral, que devemos manter, e há o Aristóteles da física especial, que é a cosmologia, que devemos rejeitar, né? Então, com as noções... Então, o padre Caldeirão assimila tomisticamente as noções da física moderna, né? E, de certo modo, retorna à física geral aristotélica de maneira genial. Então, eu vejo alguns, em geral, pessoas com interesses esotéricos, gnósticos, afirmar que se deve manter a cosmologia de Aristóteles e Santo Tomás. Isso é um desserviço, né? É uma estupidez geral, tá certo? Afirmar a cosmologia antiga, da incorruptibilidade dos astros, etc., numa época em que nós temos, evidentemente, vemos astronautas flutuar no espaço celeste, tá? Mostrando, aliás, a elasticidade do meio espacial. Quando nós temos essa evidência, quando nós temos a evidência de trilhões, zilhões incalculáveis galáxias, manter
a antiga cosmologia, é um desserviço não só a Santo Tomás e a Aristóteles, que mudariam certamente, mas a própria fé. Como diria Santo Tomás, é lançar a fé ao escárnio dos ímpios. Tá? A fé é o escárnio dos ímpios. Ao contrário, devemos dizer que, tal como o universo, tal como é descoberto pelas lentes do James Webb, né? Tal como existe, em sua imensidão, é muito mais prova da existência de Deus do que o universo limitado de Aristóteles, Santo Tomás e de todos os antigos. Porque para manter a ordem de um conjunto de tamanho tão inimaginável, é preciso um ente muito mais poderoso que um ente que ordenasse um universo finito, limitado, pequeno. O universo é finito, ele não é infinito. Não pode haver infinitude material em ato, mas ele é incomensurável. E os zilhões de anos em que existe o universo é mais evidência da existência de Deus do que um universo de idade breve e dimensões menores. Professor, aproveitando que o senhor comentou do Padre Caldeirão, né, que ele é engenheiro nuclear, é um grande físico, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre a física newtoniana e como ela né, tem causado um desserviço, em certo sentido, com essa relativização do movimento ao nosso intelecto. Né? Não sei a opinião do senhor sobre isso. Newton foi um grandíssimo matemático, tá certo? É da estirpe de Euclides. Ele é uma alma gêmea de Euclides. Tá? Foi, depois de Euclides, talvez o maior matemático de todos os tempos. Segundo, ele descobriu duas coisas que são imperecedoras. Tá? Que são, primeiro, a gravitação universal. E segundo, que os corpos celestes são compostos das mesmas coisas de que se compõe a Terra. Pronto. Isto bastaria para deixar seu nome imortal. Tá? E devemos assimilar isso perfeitamente. O resto é um mecanicismo, caducou também, mas substituir o mecanicismo de Newton pelo relativismo de Einstein é um desserviço monstruoso. Né? Não que Einstein não tenha descoberto coisas. O problema não é que ele não tenha descoberto coisas, é que ele explicou erradamente suas descobertas. A mesma coisa Newton. Tá? Mas Newton teve este grande acerto, esses dois grandes acertos, a gravitação universal, né? E a homogeneidade material do universo. Hoje, muitos, em geral, eles mesmos esotéricos, gnósticos, acusam Newton de ter sido cabalista, de ter sido alquimista e tal, e foi. O problema é que, à medida em que ele se foi enfronhando na cosmologia, ele foi deixando de ser essas coisas. Outros acusam a Newton por suas heresias religiosas. Perfeito, mas nós não estamos tratando da heresia religiosa de Newton, nós estamos tratando da sua física, da sua cosmologia. E sua cosmologia tem esta dupla qualidade, que o eterniza, que é a gravitação universal, que é real, absolutamente real, e a homogeneidade material de todo o universo. Todo o universo é composto das mesmas coisas. Ou, tomisticamente, nós dizemos que todo ele é composto de matéria-prima, mas composto também dos mesmos elementos, das mesmas moléculas, etc, etc. Então, Newton tem sua parte, ponto. E nós devemos assimilar, não só da ciência de Newton, mas da pseudociência de Einstein, tudo aquilo que seja verdadeiro. Tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, Einstein fala da curvatura do espaço-tempo. Se nós entendermos que o tempo não se curva, tá? Poderemos conceber que sim,
que há uma curvatura do espaço, o que explica, né, a sua mesma finitude, né? O espaço, o universo, né, é como um corpo negro, tá? Que absorve tudo. Tá? Tudo volta a seu centro. Tá certo? E isso se pode entender, de certa maneira, com a ajuda da noção de curvatura do espaço, de Einstein. A única coisa nas ciências que absolutamente não é aproveitável é o evolucionismo de Darwin. Não que também há mutações na natureza dos animais. De fato, há. Nós mesmos hoje, por causa de nossa alimentação moderna, nós fomos perdendo os dentes cisos. Tá certo? Os dentes cisos. Há uma tribo, eu acho que é na Nova Guiné, salvo engano, os Bajus, não me lembro exatamente seu nome, eu escrevi isso em vários livros já, que tem uma capacidade pulmonar desenvolvida para ficar muito mais tempo dentro d'água que os outros homens. Muito mais tempo, mas muito mais tempo. Parecem peixes. Tá? É óbvio que a cor da pele, né, que os brancos, que a cor da pele branca seja mais nórdica e a negra mais na África, tudo isso são adaptações necessárias. Tá? Então, há adaptações, há mudanças, há isso que é mal chamado microevolução. Não é, são adaptações já previstas pelas formas substanciais, admissíveis, né? A forma do homem, a forma substancial do homem, permite esta evolução, esta mudança de sua capacidade pulmonar, esta mudança da cor da pele, etc, etc. Tá? Diferencie-se um gigante nórdico de um pigmeu africano, por exemplo. Tudo isto está inscrito como potência em potência no ser humano. Né? Então, tudo isso existe. Tá? Sabe-se hoje perfeitamente que cão, lobo, coiote, dingo, certos cães selvagens são a mesma raça, a mesma espécie, de raça diferente. Né? Então, a mudança entre uns e outros foi se dando pouco a pouco. Então, há isto. Assim como os tentilhões das Galápagos, das Ilhas Galápagos, vistos por Darwin, são dessa mutação. Uns tinham um bico maior, outro um bico menor, etc, etc. Coisas que estão inscritas como possibilidade na própria forma substancial dos tentilhões. E tanto é assim que um tentilhão de bico assim e de bico assado cruzam entre si e procriam crias férteis. Porém, mas de um macaco e de um lobo jamais sairá nada. De um porco e de um leão jamais será nada. Então, é um cruzamento infrutífero, tá certo? Lembre-se, aliás, que na época do comunismo, né, a União Soviética e Cuba, um cientista soviético foi para Cuba para fazer o cruzamento, vejam vocês, de uma mulher africana com um macaco. Não me lembro se orangotango, não me lembro que macaco era. Obviamente, não nasceu nada, é uma crueldade isto, não nasceu nada e não se gerou nada, e o cientista foi assassinado pelo próprio regime comunista. Também alguns não eram comunistas, mas alguns evolucionistas, quando descobriram os pigmeus, julgaram que fosse o elo perdido entre o macaco e o homem, entre símio e o homem, e levaram um casal de pigmeus a exibi-los por toda a Europa e Estados Unidos. Esse casal acabou suicidando-se, né? Uma crueldade inominável. Então, o evolucionismo é um conto de fadas gnóstico. Não é mais que isto. Mas, ainda assim, devemos reconhecer, sim, que há mudanças, né? Que há adaptações,
que os organismos, em momentos de estresse, por alguma razão da interação com o meio, eles são forçados a mudar, mas só mudam dentro de certos limites. Jamais um cão se mudará em um porco, jamais um jacaré se mudará numa galinha. Há limite, são os limites das espécies, né? Então, mesmo neste caso, há que reconhecer isto e largar um pouco a fixidez da taxonomia de Linneu, tá certo? Que era estático, né? Tá certo? Linneu tinha o grande mérito de saber que fora Deus quem criara as espécies. Isso é um grande mérito de Linneu. Mas ele não reconheceu essa mutabilidade das espécies, né? Mutabilidade limitada, mas mutabilidade real, efetiva, né? Então, é preciso até nisso, é preciso assimilar por duas razões. Primeiro, em ordem à verdade, porque o que nos interessa é a verdade. E segundo, para não lançar a fé ao escárnio dos ímpios. Tá certo? Não lançar a fé ao escárnio dos ímpios, né? Por exemplo, essa história de terraplanismo, né? Que é de uma estupidez renomada, rematada. Uma vez entrei numa página da internet muito visitada, com milhões de inscritos, né, de astronomia, né, estudantes ou cientistas, astrônomos, né? E eles ali, sempre que falavam de terraplanismo, o vinculavam à Bíblia, ao cristianismo e tal. É nisto que dá. É que cristãos sejam tão estúpidos a ponto de lançar sua própria fé ao escárnio desses homens, né? Não podemos fazê-lo. Então, essa dupla razão, a verdade antes de tudo e não lançar a fé ao escárnio dos ímpios, nos deve levar a ter uma atitude de assimilação das descobertas da ciência moderna, conquanto esta mesma ciência moderna não as saiba explicar corretamente. Quem as vai explicar corretamente somos nós, os tomistas. Não o ouço. Perdão, estava mutado aqui. Professor, muito obrigado pela exposição do senhor das provas. Nos agradecemos muito a disponibilidade do senhor aqui nesse podcast. E existe alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para o público, principalmente para aqueles que ainda não creem na existência de Deus? Como eu disse, né, a fé, nós não nos damos a nós mesmos a fé. A fé nos é infundida, então esse é assunto do Espírito Santo. Mas podemos ter, sim, a mente aberta, tá? E ver que as doutrinas científicas modernas, conquanto tenham descoberto coisas e continuam a descobrir, ela não lhes dá explicação suficiente. E chega a incorrer em absurdidades como as de Stephen Hawking, né, com o universo vindo do nada por si mesmo, ou com o relativismo de Einstein, tá certo? A mente aberta às falácias, aos absurdos, que são parte considerável das explicações da ciência moderna e, em particular, da não-ciência, que é o evolucionismo. Tá certo? O evolucionismo é uma não-ciência. Na verdade, não faz senão repetir algo que alguns filósofos pré-socráticos já diziam. Tá? Não faz senão dar-lhes continuidade, né? E é uma pseudociência, é um conto de fadas, né? E estar aberto a isto, a verdade. Se está aberto à verdade, se nos livramos
do peso destes contos de fadas modernos, gnósticos, estamos abertos à fé e estamos abertos a racionalmente alcançar a própria existência de Deus. Estaremos abertos tanto à fé como a uma razão mais plena e mais saudável que a razão que é como que compartimentada, compactada na debilíssima educação moderna. Perfeito. Professor, mais uma vez nós o agradecemos pela disposição, pelo tempo, e gostaríamos também de agradecer por todos os espectadores, e até logo.